o maior resgate da história que você ainda não conhece. Com alegria cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Como eu moro no Chile, tenho conhecimento de 2 resgates muito importantes acontecido aqui e que foi notícia no mundo todo. O primeiro resgate de um avião da Força Aérea do Uruguai que caiu na Cordilheira dos Andes em 1972 com 45 pessoas. Eles caíram no Monte Seller dia 13 de outubro de 1972, portanto já faz 52 anos atrás. E esse resgate virou um filme, A Sociedade da Neve. O segundo resgate famoso, e que faz pouco tempo, foi no dia 29 de dezembro de 2010, onde 33 mineiros foram resgatados de uma mina onde eles trabalhavam e que desabou. Ficaram 69 dias presos ali. Esse resgate também virou um filme chamado Os 33. Vou ler para você no Salmo 107, os primeiros 7 versículos para a nossa meditação nessa ocasião. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os redimidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfaleciam neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Este salmo relata 4 grupos de pessoas que estavam em perigo. A primeira encontramos no versículo 4, depois no versículo 10, no versículo 17 e no versículo 23. E que foram resgatados por Deus. Eu consigo ver aqui apenas um grupo, quem sabe vivendo 4 situações diferentes em 4 épocas diferentes. O primeiro resgate aqui no Salmo 107 foi o resgate do deserto, do versículo 4 ao versículo 9, onde eu fiz a leitura. O segundo resgate foi o resgate das trevas, do versículo 10 ao versículo 16. O terceiro resgate foi da insensatez, do versículo 17 ao versículo 22. E o último resgate, o resgate número 4, o resgate do mar, do versículo 22 a 33. Aqui no Salmo 107 começa o 4º livro dos Salmos, num total de 5 livros no original. Esse Salmo 107 é um salmo histórico, onde o salmista usa a poesia para contar fatos portentosos do Senhor no passado. O resgate que eu quero falar para você não é de uma enchente, não é de um acidente, não é de uma catástrofe natural, não é um resgate de um acidente aéreo que caiu um avião, mas um resgate das mãos de Satanás, no qual toda a humanidade está amarrada em cadeias, em correntes, e essas ataduras, ainda que sejam invisíveis, são fortíssimas e difícil de uma pessoa escapar das mãos de Satanás por conta própria. Satanás tem um reino, o reino das trevas, e dali ele então controla as pessoas, mantém as pessoas presas em diferentes problemas, dificuldades e pecados. Eu fiz essa mensagem em 4 pontos. O número 1, se você já foi redimido, então você tem algo a dizer. O primeiro sinal de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Isso não ocorre junto no momento em que a pessoa recebe a salvação, como alguns pensam por aí. Até por sinal, os crentes em Jesus serão batizados 2 vezes. Um batismo em águas para o arrependimento e outro batismo no Espírito Santo para receber poder.
O primeiro sinal que você foi salvo, que você foi resgatado, que você foi redimido, é que você passa a contar a todos o que aconteceu contigo, como você encontrou a salvação, como Jesus te perdoou, que tipo de vida você tinha, em quais vícios você estava amarrado e como o Senhor te libertou, como o Senhor te deu liberdade. Se você foi salvo, você então tem que contar que você foi salvo por Cristo Jesus. As pessoas falam daquilo do que elas ficam impressionadas. Se ela fica impressionada com uma notícia, ela vai contar a notícia. Se ela fica impressionada com o medicamento, ela vai falar do medicamento. Porém, se ela foi impressionada com o resgate que Jesus fez, tirando ela das mãos de Satanás, então ela vai contar para o mundo todo o que o Senhor fez por ela. Esse é o primeiro sinal que a pessoa foi salva, que a pessoa foi redimido. Ponto número 2. O homem está perdido no pior lugar. Eu encontro muito chato se perder dentro de uma cidade grande onde o GPS se equivocou e levou para um lugar errado. Isso já aconteceu contigo? Ou então quando você esquece o lugar aonde você deixou o seu carro no estacionamento, principalmente se você está num shopping center grande ou no mercado grande, é muito chato também você não saber aonde ficou o seu carro. É como que ele está ali perdido ou você está perdido. E o pior lugar do mundo que o homem pode estar perdido é num deserto. E não é num deserto físico, porque nem todos os países têm um deserto físico como nós temos aqui no Chile. Porém, num deserto espiritual, num deserto sem caminho, num deserto sem oásis para você tomar um pouco de água, num deserto sem um povoado para você fazer uma pesquisa, uma consulta, pedir uma informação, num deserto sem uma placa que indique o rumo, num deserto sem o GPS para você saber aonde é que está o norte, num deserto sem um trilho para percorrer, sem rastros mesmo de outras pessoas que já passaram por ali. E é por causa destes perdidos que estão no deserto da vida que existem os missionários para indicar o caminho e a saída do deserto. É o que eu estou fazendo aqui no Chile, falando desse caminho, dessa saída, desse resgate, dessa salvação e desse Senhor tão maravilhoso chamado Jesus Cristo. É por causa destes perdidos no deserto da vida que existe a Bíblia, que é como um manual de viagem, é como uma bússola que vai te ensinar o caminho correto para você sair do deserto e das mãos de Satanás. Terceiro ponto, a principal angústia do homem no deserto é a sede. A fome é mais tolerável que a sede. A sede faz você se desfalecer. Existem dois tipos de sede. A física, que não necessita eu te explicar, e a sede da alma. Essa sede da alma faz a pessoa buscar em algum lugar, alguma coisa, uma pessoa, ouvir uma mensagem, uma resposta. E bem-aventurado aquele que acha em Jesus essa água viva e toma dessa água, dessa fonte segura e pode saciar assim a sua sede. Satanás é muito perverso, ele engana as pessoas com sede, ele oferece outra coisa que não mata a sede. Literalmente ele pode oferecer líquidos proibidos como álcool, mas espiritualmente Satanás oferece qualquer coisa, uma seita, uma religião, uma ilusão, um vício, uma viagem psicodélica para você continuar na mesma situação, perdido, no mesmo deserto, seco, árido, amarrado pelas suas mãos. Maria, a mãe de Jesus, cantou em Lucas capítulo 1, versículo 53, onde ali no seu cântico, ela vai dizer que Deus fez algo muito maravilhoso. Ele encheu de bens os famintos. E aqui no Salmo 107, onde eu fiz a leitura inicial, o salmista vai dizer que famintos e sedentos desfaleciam neles a alma. Quem sabe esse pode ser o seu caso
e só Deus pode alimentar verdadeiramente a sua fome, a fome da sua alma. Só Jesus pode te oferecer a água de vida eterna. E por último, quarto ponto, o que fazer na sua angústia? Aqui no Salmo 107, no versículo 6, o povo que estava ali diz: na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem. Hoje então chegou a sua oportunidade, chegou a sua vez de clamar ao Senhor. Eu me imagino que você também está nesse deserto, nessa angústia, passando um momento de aperto, passando um momento de necessidade, e a solução é você clamar ao Senhor, e o Senhor vai te livrar das suas tribulações e te vai conduzir por um caminho direito. Ele quer te tirar desse deserto árido, Ele quer te conduzir a uma cidade segura. Deus quer dirigir você a esse lugar correto. Só Ele tem o melhor e mais moderno meio de navegação, o melhor GPS da vida para te conduzir para um lugar certo. A libertação que Deus quer te dar hoje está cheia de surpresa, pois Ele quer atender todas as tuas necessidades. Ele quer endireitar o teu caminho. Ele quer te levar para a cidade segura. Ele quer te tirar do deserto. Ele quer resgatar você das mãos de Satanás. Sabia que o céu é uma cidade? Salmo 107, versículo 7 vai dizer: daquele povo perdido pelo deserto, o Senhor fez, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Jesus é esse caminho. Jesus falou dessa cidade. Jesus disse que na cidade do Pai dele, no céu, tem muitas moradas. Então você precisa hoje conhecer a Jesus. Você precisa receber a Jesus. Você precisa sair hoje desse deserto e ir para essa cidade segura, essa cidade ideal. Você precisa ir para o céu. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento para que o Senhor te resgate do deserto e possa te levar para essa cidade segura. Repita depois de mim: Pai Celestial, acabei de ouvir a Tua palavra. Eu me encontro nesse deserto. Eu estou vivendo esse momento de angústia. Eu já busquei uma saída em muitos lugares e até agora não encontrei. Mas nesse momento eu descobri que o verdadeiro caminho é Jesus e que eu quero convidar Jesus para me resgatar desse deserto, para matar a minha sede e para me levar para essa cidade segura. Muito obrigado, Senhor, porque hoje eu conheci a verdade, porque hoje eu sei que existe um caminho, porque hoje eu sei que existe um Senhor poderoso para me tirar das mãos de Satanás, do deserto dessa vida, e levar para essa fonte de água viva, para que eu possa desfrutar da liberdade em Cristo Jesus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.